bênção do Senhor e aguardarmos com paciência, assim como o lavrador, este bem-aventurado dia, onde estaremos para sempre unidos com o Senhor, livres de toda aflição, de toda angústia, de qualquer perseguição, de qualquer problema que possa nos causar sofrimento. Glória a Deus. Pensemos no dia do arrebatamento, irmãos. Pensemos neste grandioso dia. Jesus vai voltar. Não nos esqueçamos desta verdade. Ele mesmo disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Tudo que estamos vivendo no dia de hoje é o cumprimento, tem sido o cumprimento da palavra de Deus. Vamos estar atentos, porque Deus enviará Jesus para levar os santos e reuni-los no céu. Meus queridos, é para mim um privilégio muito grande poder estar aqui mais uma vez, depois de muito tempo. A última vez que eu estive aqui, uma das últimas vezes que eu lembro, eu vim lá de Carrapicho, morava lá ainda, era solteiro, eu tinha uns 17 para 18 anos nessa faixa aí, eu já vou fazer 35 anos de idade, e devia essa visita ao irmão Edmilson. O Edmilson me puxou muito para círculo de oração, eu sempre tive a oportunidade de caminhar com ele. Meu pai sempre que eu dizia, pai, eu vou para o círculo de oração, ele dizia, com quem? Com o irmão Edmilson. Ele disse, pode ir. E a gente andou muito, né? Andou bastante. Eu aprendi muito com este homem de Deus, aprendi muitas coisas. Eu sou tratado na casa dele como parte da família, a irmã Servi está ali, graças a Deus por isso. Eu agradeço a Deus pela vida do nosso querido irmão Edmilson, dos seus filhos, que também são meus irmãos, aprendi a amá-los. Há muito tempo eu estive aqui, uma das vezes eu lembro que viemos todos de bicicleta, chegávamos aqui cansados, suados, e eu li um texto que estava em Apocalipse 3:8. Eu não sei quem era dirigente, não me lembro quem era dirigente daquela época de círculo de oração, o irmão Edmilson estava aqui, era a irmã Cremilda. E lemos aquele texto e eu tentei falar depois da leitura do texto e não consegui. E eu disse para a irmã, a minha parte eu já fiz. E houve batismo, houve renovo. Naquela tarde foi uma confirmação de Deus para a minha vida. É muito bom poder voltar aqui e rever muitos rostos conhecidos, muitos irmãos que se lembram de mim. Alguns eu me lembro olhando para o rosto, mas não esqueci o nome. Muitas coisas aconteceram, as promessas de Deus em minha vida, parte delas se cumpriram, e eu tenho certeza que as que ainda não aconteceram é porque não chegou o tempo de Deus ainda. Amém, irmãos? Mas eu agradeço a Deus e gostaria de deixar para a meditação do irmão Edmilson o versículo de número 23 do Salmo 37. Diz assim, irmão Edmilson: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. O senhor não sabe a importância que o senhor tem para a minha vida. Amém? O senhor não sabe quanta coisa eu aprendi com o senhor. E uma das grandes coisas que eu aprendi com este servo de Deus foi ser humilde e crente, mas crente de verdade. Porque nos seus testemunhos que eu acompanhava, não vi irmão Edmilson com duas conversas. Ele contava a mesma coisa em Atapuz, e a mesma coisa em Jardim Dourado, e a mesma coisa em Alecrim, e a mesma coisa por onde ele passasse. Não mudava. E isso eu observava muito dele. E me alegrava porque estava do lado de um homem de Deus. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. É tanto que eu nunca esqueci ele. Ele sabe disso. Mesmo no rádio eu sempre lembro dele, sempre falo no nome dele, mando saudação para ele, porque esse homem representa, a família dele representa muito para mim. E é um prazer estar aqui. Eu gostaria de ocupar esses poucos minutos, irmãos, com esse breve relato, revendo tantos irmãos queridos. O nosso querido Rubens Belavino, que um dia sonhou em ser vereador da cidade de Goiânia. Eu acompanhei parte desse projeto, desse sonho, quando ainda era um embrião. E ele me confessava muitas vezes que Deus tinha me dito que ele seria vereador da cidade de Goiânia. Está aqui o vereador Rubens Belavino, como vereador da cidade de Goiânia, e esperamos que não somente esse mandato, mas uma série de outros
mandados em nome de Jesus. Que Deus continue confirmando aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, Rubens. Amém? E está o lado também do Sivaldo, que é meu amigo desde adolescente. A gente brigava muito quando era adolescente. Sivaldo era aqueles crentes, sabe, irmãos, bem forte mesmo. E às vezes aprendia a gente não concordava e saía brigando, mas a gente é amigo até hoje. Graças a Deus por isso. E está conhecendo o pastor, o amado pastor. Então, para mim, prazer também, o pastor. Está revendo o Isaac, o pastor Reinaldo, não é isso? Reinaldo, Deus abençoe, pastor. O Isaac como presbítero. Eu pensava que o Isaac era mais novo do que eu, mas é da minha idade, viu? Ele está aqui como presbítero, o reino do Senhor. Pedro Paulo, que é um amigo de longas datas. Pedro Paulo estava lá em Campestre, em Alagoas, quando fui separado do diaconato. Eu tenho essa foto, e lá no fundo, lá na foto, tem ele sorrindo, com esse mesmo sorriso dele aí. Somos amigos de muitas datas também. Então é um prazer muito grande. Os irmãos não sabem a alegria que eu sinto de poder voltar aqui. É muito bom para mim, é maravilhoso rever a mocidade que não é a mesma da época, é claro. São jovens que vieram com o fruto da semente plantada nos pais, não é? E muitos irmãos aqui que evangelizaram, e aí estão estes jovens na casa do Senhor. Meus queridos, o tempo passa depressa, e eu sei que os irmãos gostariam de ouvir a palavra, e sobre mim importa essa grande responsabilidade. Eu quero desde já agradecer a confiança do pastor. Quero desde já agradecer o convite feito pelo nosso querido Vandimilson e sua família. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui esta noite. E o tema que a mocidade escolheu, a direção da campanha evangelizadora, é muito preciso, é muito importante, principalmente quando nós estamos vivendo em dias em que muitas mensagens têm sido pregadas e muitos alvos têm sido seguidos. Mas há muitas pessoas que mesmo na casa de Deus, ou aqueles que já participaram deste corpo, desta igreja, que estão afastados, esquecem-se de que a qualquer momento Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Este dia não está distante, porque a todo momento os noticiários, a internet nos mostram acontecimentos que são prenúncios bem patentes, visíveis, bem claros da volta do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo diz que nós, como cristãos, devemos amar a volta do Senhor, e chama-se de bem-aventurado aquele que ama a vinda de Jesus. Jesus virá em um momento em que muitos estarão em seu dia a dia, na sua labuta diária, mas aqueles que estiverem esperando o Salvador, esperando o noivo, este dia chegará, e chegará para ele trazendo libertação total deste mundo, de todo o tipo de sofrimento que aqui vivemos. Mas para aqueles que estiverem ocupados demais com os negócios desta vida, este dia também lhes surpreenderá, e lhes trará tristeza, e lhes trará angústia ao procurarem os crentes, ao procurarem o irmão e não encontrarem mais. Eu passei por uma situação, eu vou entrar no texto, que eu nunca esqueço. Eu morava lá em Carrapicho ainda, e eu um dia ia para o círculo de oração, com a Bíblia aqui, bem animado, e umas 2 ou 3 irmãs iam à minha frente. Uma distância de mais ou menos uns 30 metros. E elas iam à minha frente, na mesma estrada, e eu ia acompanhando de longe. Mas as irmãs, teve um momento que eu baixei a cabeça para ver alguma coisa na Bíblia, e quando levantei a cabeça, as irmãs tinham desaparecido. Meus irmãos, acreditem, eu apressei os passos para a igreja. As irmãs haviam pegado um atalho e eu não tinha visto. E eu apressei os passos para a igreja. Eu digo: Jesus, não me diga que o Senhor voltou e eu fiquei. O que foi que eu fiz de errado? E cheguei na igreja, quase quando eu fui me aproximando da congregação, lá em Carrapicho, aquela congregação que ficava à beira da pista, eu já ouvia os irmãos dando glória a Deus e aleluia. Eu digo: se tem fogo ali, é porque os crentes ainda não foram arrebatados. É claro que estava no começo da fé, mas aquilo marcou demais a minha vida. E eu dobrei o joelho dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque eu não fui excluído do arrebatamento da tua igreja. É sério. Este dia apanhará muitos de surpresa. Estou
estejamos prontos, porque Jesus vai voltar. Os olhos do pastor não te veem em casa, no trabalho ou na rua. Não sabem o que pensas, mas Deus conhece os segredos do coração do homem. Lembre-se disso. Ele conhece os meus segredos. Amados, eu gostaria de nesta noite falar, já que estamos tratando de um tema tão importante, o arrebatamento da igreja, acerca das escolhas que nós tomamos nesta vida. São muitas decisões que todos os dias nós tomamos, mas existe uma escolha ou uma decisão que está acima de todas as mais importantes escolhas ou decisões que já tomamos nesta vida. E que decisão é esta? No capítulo de número 24, no versículo de número 15, Josué convida o povo, porque já estava no fim dos seus dias, aquele homem de Deus, sucessor de Moisés, que havia aprendido durante toda a sua mocidade, estando na tenda, ouvindo a voz de Deus e vendo as atitudes de Moisés como um grande legislador de Israel, sucedeu aquele homem em uma importante tarefa. E que tarefa era esta? Era levar o povo até a terra prometida. Mas Josué sabia que, como o seu antecessor Moisés havia passado, ele também haveria de terminar o seu trabalho, ele haveria de terminar a sua missão. E é por este motivo que Josué convoca a todo o povo, ele convoca a toda a nação de Israel para lhes revelar algo que estava em seu coração. Era justamente o término do trabalho que Deus lhe havia dado para estar à frente do povo de Israel. Mas a preocupação de Josué não era apenas em estar terminando o seu trabalho, não era apenas em estar terminando os seus dias como um orientador do povo de Israel. Era exatamente saber se durante os dias em que ele esteve à frente daquele trabalho, daquela responsabilidade que Deus lhe deu, o povo havia assimilado a sua palavra, a sua mensagem, ou a sua forma de vida, a sua maneira de agir, se o povo de fato havia estado com Deus. E aí ele faz uma pergunta: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor. Ele colocou aqui uma coisa muito interessante. E pode-se dizer que Josué era um grande líder. Ele deixou o povo escolher, focando o livre-arbítrio que Deus nos deu ao nos criar. Ninguém aqui é forçado a estar aqui. Ninguém aqui é forçado a abrir a boca para cantar. Ninguém aqui é forçado a contribuir com dízimos e ofertas. Mas se o fazemos por fé e o fazemos voluntariamente, porque temos convicção de que Deus se agrada dessas atitudes. E Josué colocou isso bem claro. Se vocês acham que servir a Deus não vale a pena, então escolham hoje a quem vocês querem servir. Se os deuses que serviram nossos pais, que estavam ali no rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Israel estava no meio de uma terra que estava cercada de povos idólatras, que tinham costumes pagãos, que influenciariam de maneira fácil a qualquer um que se desligasse ou se desviasse dos propósitos de Deus. Não é diferente nos dias de hoje. Somos igreja, povo de Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Quem diz glória a Deus? Estamos aqui, mas não vamos viver aqui
senão um nome escrito no livro da vida. Tudo aqui é emprestado, Deus me emprestou para administrar, porque eu sei que a qualquer momento eu vou deixar isto aqui para seguir em direção àquele que me amou, aquele que me chamou das trevas, aquele que me salvou do pecado. E Josué apela para este livre-arbítrio do povo. Se vocês querem servir aos deuses dos vossos pais, aos deuses dos amorreus, é um problema de vocês. Mas porém eu e a minha casa serviremos. Ele coloca aí, não no passado, servimos, mas ele diz serviremos, presente ao Senhor. Josué quis dizer, até o último dia da minha existência neste mundo, eu não abro mão de servir ao Senhor. Eu não abro mão de amar a este Deus que me salvou e que me criou. Eu não abro mão de servir ao Senhor. Eu e a minha casa. Eu sei que nesta noite aqui eu estou falando para irmãos e irmãs que têm parentes que ainda não aceitaram Jesus como Salvador pessoal. Mas nesta noite você pode dizer pela fé, meu irmão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga pela fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, as armadilhas, as ciladas, as artimanhas de Satanás serão colocadas por terra, porque Deus te salvou para também salvar a outros dentro da tua casa, para salvar a outros que estão perto de ti. Você é uma bênção, você é um instrumento, você foi chamado por Deus para alertar a outros que estão perto de ti. Aquele clamor, ou aquela pergunta, as palavras ditas por Josué eram palavras cheias de compaixão e de pesar e de comprometimento com Deus. Não eram palavras vazias. Ele não estava dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Parece que vejo aquele homem já pesado em idade e falando com voz embargada, com voz segura, dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É claro que Josué se importava com o povo de Israel. É claro que ele queria que o povo respondesse afirmativamente, ou de forma afirmativa, aquela sua proclamação. E o povo respondeu, nós também serviremos ao Senhor. Glória a Deus. E Josué pode terminar seus dias tranquilo. Mas eu quero falar sobre esta escolha que é chamada de escolha suprema. Nesta vida nós já fizemos muitas escolhas. Nesta vida há porém uma escolha que se sobrepõe, ou que está acima de todas as demais escolhas que temos feito. E que escolha é essa? É a melhor escolha de todas elas, a de servir ao Senhor. Assim como o povo de Israel, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, foi dada uma oportunidade para que o povo tomasse a decisão certa nesta noite também aqui. Deus está lhe dando a oportunidade para que você tome uma decisão. E que decisão é esta? É a decisão de servir a Deus, ou a decisão de ficar no pecado. O que é que o pecado faz? O pecado, ele afasta o homem de Deus, e no final de tudo ele lança o homem no inferno, e no final de tudo o homem vai estar na eternidade sofrendo sem mais misericórdia e sem mais retorno. O pecado destrói, o pecado ele neutraliza as forças do homem, fazendo ficar distante do seu Criador. Existe nos dias de hoje um grupo chamado os fatalistas. E eu tenho certeza que muitos de nós já ouvimos falar desses sociólogos, desses psicólogos que se acham donos da verdade, ou que se acham entendidos sobre a maneira, e falam do que acham, do
que pensam acerca do comportamento humano. E aí na televisão, nos meios de comunicação, nas redes sociais, só lemos e ouvimos as pessoas dizendo: eu acho para lá, eu acho para cá. E existe um grupo chamado os fatalistas. Você sabe que grupo é esse? Os fatalistas, eles dizem que, e pensam e pregam, que toda pessoa nasce com um destino do qual não pode fugir. Eu quero saber aqui, da igreja do Senhor que está em Atapuz, quantos concordam com isso? Você concorda que o homem nasce com um destino que não pode fugir de maneira alguma? Ainda que ele tente se libertar, ainda que ele tente mudar de direção, vocês acham que isso está certo? Mas existem alguns que pregam, muitos que pregam essa realidade. São os fatalistas. O alcoólatra vai morrer alcoólatra. É verdade isso? A prostituta vai morrer na prostituição. É verdade isso? O homicida vai morrer sendo homicida. Vocês aceitam isso? O homossexual nasceu para ser homossexual. Não. Eu lembro-me de um certo testemunho. Eu não sei se Pedro Paulo estava nesse dia do evento, uma cidade do interior de Pernambuco, em que o trio Libertador tinha ido para essa cidade e lá tinha um matador. Tem um cantor, amigo nosso, chamado Valfran Tenório, que tem uma música que diz: um jeito Deus dá. Quem já escutou essa música aqui? É um tipo sambinha, né? Que ele canta até bonitinho. E em um desses eventos no interior, eu não sei em que cidade, se esse Pedro lembra, havia um homem que estava naquela cidade com uma missão. E que missão era essa? A missão de tirar a vida de alguém importante da cidade. Ele havia sido contratado, era pistoleiro de aluguel. E é claro que essas pessoas não são felizes, não se sentem realizadas, não se sentem as melhores do mundo, se sentem pobres, miseráveis. Só que não deixam brecha para alguém lhes dizer o que eles sentem e lhes falar do amor de Cristo. Ele estava numa parte alta, quando o Valfran Tenório cantava o hino: um jeito. Deus dá um jeito naquilo que não tem jeito. Eu não sei muito bem a música, mas era mais ou menos assim. O camarada desceu, postou-se ali à frente, levantou a mão e aceitou Jesus como Salvador. Foi ir para o Juca, não está tentando aqui. E depois da atitude dele de ter aceitado Jesus como Salvador, ele disse que estava com uma missão de matar alguém daquela cidade. E dizia para ele mesmo que para ele não havia mais jeito. Os fatalistas poderiam dizer quem era ele, quem ele era agora, o que aconteceu na vida dele e o que aconteceu na vida dela. Jesus transforma, Jesus pega o mais vil pecador e torna um verdadeiro cidadão dos céus. Falando de escolhas, um dia nós estávamos em boa viagem e havia terminado o mundo. Escute só. Quando já estávamos fechando as portas da congregação, um homem adentra de bermuda, de camisa, dessas camisas de botão, e um chinelo todo cheio de poeira, e disse: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Rapidamente, a gente não fez nenhuma pergunta, dobre os joelhos aí, e levantamos o clamor aos céus, oramos por aquele homem que chorava copiosamente. E quando, refeito das lágrimas, ele nos contou o que estava acontecendo. Ele era um caminhoneiro, a esposa dele morava em Boa Viagem, e ele estava morando com a sogra, na casa da família da esposa dele, e estava desempregado fazia alguns meses, e havia gastado mais do que tinha recebido com alguns investimentos que não
que ele entrou num prédio comercial desses empresariais e resolveu pegar o elevador e ir para o último andar, subir lá em cima e de lá jogar-se. Mas escute só, eu não estou falando isso aqui para enfeitar o que quer dizer, não. Isso aconteceu porque eu estava lá na congregação e ele nos relatou isso. E ele disse que quando pegou o elevador, o assessorista, que é aquela pessoa que fica dizendo, perguntando qual andar, tal, então ele aperta lá o botão e deixa você lá naquele andar. O assessorista olhou para ele sem nunca ter visto ele e disse, olhando nos olhos dele e apontando o dedo, pastor, não penses em fazer tal coisa. Ele começou a tremer dentro do elevador, porque aquele assessorista era crente. Desceu no andar e não teve mais coragem de pegar o elevador, nem tampouco de subir um pouco mais para se jogar ali. Desceu apressado e saiu de lá de Boa Viagem, do laçador ali, andando a Barão de Sobreleirão até perto do aeroporto, onde encontrou a Assembleia de Deus de portas abertas ainda, já passavam das 9h30. E quando viu a igreja de porta aberta, entrou e só disse essa palavra, eu quero aceitar Jesus. Aleluia! Nesta noite, meu amigo, você tem a oportunidade que Deus está te franqueando, que Deus está te dando. Você pode morrer agora e agora mesmo encontrar-se com Deus totalmente desprovido. Mas se você tomar uma decisão nesta noite, você pode se encontrar com Ele tranquilo, porque você vai estar lavado no sangue do Cordeiro. Você vai estar marcado entre aqueles que um dia foram comprados com sangue. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Fazendo geralmente uma pergunta que é assim, onde passarás a eternidade? Mas aí eu lendo alguns livros de teologia bíblica, descobri que passará está errado. A eternidade não é algo que passa. Eternidade é algo que fica. Então, eu pergunto nesta noite, onde estarás na eternidade? Olhe só para esse povo aqui. Você que está ouvindo ou está aqui do lado de dentro ou do lado de fora. Eu vou fazer uma pergunta. Olhe bem para esse povo. Quantos aqui têm convicção de salvação? Levante a mão comigo. Se aquilo que foi apresentado no jornal aqui acontecesse agora, essa igreja ficaria vazia, a glória a Deus. Você faria o que nesse momento? Gritaria: onde estão os crentes? Os crentes foram levados. Jesus está voltando. Você tem a oportunidade de escolher entre dois caminhos. Um lado que é o caminho fácil da prostituição, dos prazeres, o caminho das drogas, o caminho de tudo aquilo que desagrada a Deus. É fácil, é largo, mas tem um caminho estreito. É o caminho que conduz à salvação. Nele, como diz o hino de criança, não precisa levar bagagem, porque tudo que você tiver vai ficar aos pés da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, que nesta noite nós possamos ter pessoas aqui cientes do grande perigo que corre por estar do lado de fora da arca. Não é do templo, não é desse espaço físico, mas é deste reino espiritual, do qual você, nesta noite, é um convidado de honra. Jesus está aqui te chamando, Jesus está aqui te convidando, Jesus está aqui esperando a sua decisão. Há muito tempo atrás, eu conheci um homem
lá na cidade de Alagoas, em uma cidade pequena chamada Campestre. Ele era policial militar. E eu me lembro que o meu irmão mais velho, Enoque, era um dia de quinta-feira, pregava a palavra de Deus. A igreja lá é bem comprida, né? Tem 39 metros de comprimento. E a gente tem dificuldade de ver a última pessoa lá no banco de trás, no último banco da igreja. A igreja estava cheia, mas só haviam crentes. Não estava cheia como um dia de domingo, mas havia muitos crentes. E o meu irmão recebeu a oportunidade e começou a dizer: as misericórdias de Deus só durarão em tua vida enquanto tua vida durar. Depois que você morrer, segue-se o juízo, e esse juízo de Deus não haverá espaço para misericórdia. E ele repetia, e insistia, e eu lá sentado perto do púlpito da igreja, comigo censurava o meu próprio irmão, dizendo: ele deve estar ficando maluco, insistindo numa mensagem dessa, quando só tem crente dentro da igreja. E eu ficava lá calado, mas censurando. Irmãos, havia do lado de fora da congregação, ainda dentro dos muros da congregação, mas do lado de fora, na janela, um homem forte, policial militar, cujo apelido era Touro, de tão forte que ele era, de tão robusto, era muito conhecido de todos ali. Este homem estava afastado da igreja já havia muito tempo. E aquela mensagem que eu não entendia estava sendo dirigida exatamente para aquele homem. E aconteceu o seguinte: ele chorava do lado de fora, enquanto era aconselhado por um irmão que dizia: volte-se hoje, porque amanhã pode ser muito tarde, meu amigo. E ele chorava sem poder nem falar, e dizia, quando podia falar: não, hoje não, eu tenho que resolver muitas coisas ainda na minha vida. Meu querido, não espere para resolver nada, porque você pode não ter mais esta oportunidade. Eu não estou aqui nesta noite para lhe ter medo, mas para falar acerca de uma verdade. Jesus pode voltar agora, ou você pode se encontrar com Deus a qualquer momento. Você não pode estar do jeito que está, porque se você for do jeito que está, você será rejeitado e vai esperar na sala do inferno o dia do julgamento de toda a humanidade. E aquele homem chorava, mas resistia. Isso foi uma quinta-feira, com 8 dias exatos. Uma outra quinta-feira, ouviu-se a notícia de que o carro em que aquele homem vinha de Maceió colidiu frontalmente com outro veículo que ia. Em uma ultrapassagem, os dois pensaram a mesma coisa, colocaram para a banqueta da pista e bateram de frente. E todos os ocupantes daquele veículo morreram. Eu lembro-me do corpo dele estendido dentro de um caixão e a família chorando. E eu me lembrei das palavras: as misericórdias de Deus só durarão em tua vida enquanto tua vida durar. O convite será lançado esta noite. Não fique em cima do muro, mas venha aceitar Jesus como seu Salvador. Escolha hoje. Deus está apelando ao teu livre-arbítrio. Ele não vai te forçar, mas Ele quer que você pense. Ele nos leva a pensar: o que estás fazendo está certo? Para onde estás indo? Sabes para onde é? Com quem estás indo? Estão te ajudando a chegar lá? Para onde vas? Com quem vas? Queres viver assim? Ou quer tua vida mudada? Quantos sentem aqui a presença de Jesus? Levante a mão, aleluia! Esse povo foi liberto pelo sangue de Jesus. Que Deus nos abençoe nesta noite e que ao ser lançado no convite, você não fique em cima do muro. Decida-se por aquele que fez tudo por você. Que Deus abençoe o nome de Jesus.